Oi, seres preciosos, é a Sil na área. Eu não ia fazer vídeo agora, porque à noite eu tenho o problema de iluminação. Só que hoje eu ouvi um negócio que o pouquinho de cabelo que eu tenho, sim, quase caiu. Por quê? Vocês sabem que eu sou chegada, assim, em histórias de monarquia. Eu não sou historiadora, mas eu gosto muito, gosto. É uma matéria, assim, que realmente sempre me encantou. Aí hoje eu tava vlogando na rua, né? Os vlogs que eu fiz. E apareceu uma pessoa que falou assim pra mim: Ah, pô, legal, eu vi seus vídeos, só que eu acho assim que as informações que você dá não são muito fidedignas. Só que assim, gente, eu pesquiso antes de fazer o roteiro, sabe? É YouTube, é muito canal de história, tipo Absolute History, My Real Royalty, entre outros canais que são em inglês, que é onde eu acho muita coisa também sobre a era vitoriana. Enfim, essa pessoa veio bater de frente comigo e dizer que a rainha Elizabeth, a mãe do Charles, é neta do rei Henrique VIII, aquele que teve 6 esposas. Falei, cara, o Henrique viveu lá nos anos de 1500, né? Ele era Tudor. A dinastia ou casa dos Tudor durou de 1485 a 1603. A Elizabeth é Windsor, graças ao pai dela, na época da Segunda Mundial, que ele quis desvencilhar, porque a origem eles são descendentes da dinastia Hanover. E a Hanover era alemã, eles eram da Prússia, né? E Sacro Império Romano Germânico, que de romano nem de sacro não tinha nada. Mas enfim. Então, voltando ao Tudor. Quem foram os Tudor no poder da Inglaterra? Primeiro foi o Henrique VII, que era o pai do Henrique VIII. Aí, durante alguns meses, foi o Edward VI, que era filho do Henrique, com a Jane Seymour. Só que ele veio a falecer de uma doença que chamavam de febre do suor, que era uma febre tifoide, porque naquela época as condições sanitárias eram terríveis, né? O povo despejava o pinico na rua. Então, pensa. E ele era meio irmão da Mary, que foi a Maria I da Inglaterra, e da Elizabeth I da Inglaterra. A Mary vem a ser a Maria Sanguinária, ou a Blood Mary. E Elizabeth era a chamada Rainha Virgem, que dos três era a que mais tinha senso para governar. Quando o Edward já estava ruinzão, que ele via que não tinha mais jeito, ele chamou uma prima deles, que era Jane Grey, porque ele tinha muito medo que a Inglaterra voltasse a ser católica, porque ela tinha deixado de ser quando Henrique tentou anular seu casamento com a Catarina de Aragão, que era a mãe da Mary. É mulher demais, assim, tá? Então era assim, a Catarina de Aragão, ou Catherine from Aragon, era a mãe da Mary, foi a primeira esposa do Henrique VIII.
Depois teve Anne Boleyn, que aqui no Brasil a gente conhece como Ana Bolena, que foi aquela. Ela era a mãe da Elizabeth, da Rainha Virgem. E a Jane Seymour foi a que deu à luz ao único filho homem, que era o Edward. E a Catarina de Aragão, ela era viúva do irmão do Henrique, que era o Arthur. Só para vocês sentirem o peso da coisa. Então, quem foi dinastia Tudor? Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, a Jane Grey, que era a Jane I, ou Joana, como alguns chamam, a Mary I e Elizabeth I. Terminou com a Elizabeth, tá? No ano de 1603. 1603. Que ela era rainha virgem, logo, se ela era ou não era, a gente não sabe, mas ela não teve filhos. Então acabou ali. Daí, em 1635, começa a dinastia ou casa Hanover, com George de Brunswick-Lunenburg. E a última Hanover foi Vitória, a Vitorinha, a Vicky. Ela deixou de ser Hanover quando ela se casou com Albert, aí ficou a casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que era o nome do Albert, o sobrenome do príncipe Albert, da rainha Vitória. Foi até a época que o nazi começou a se espalhar, porque tinha um lado da família, como o caso do Kaiser Wilhelm, que era neto da Vitória, filho da Vicky, da filha mais velha dela. Ele começou com isso. Então, Adolfinho só copiou as ideias do Kaiser Wilhelm, tá? Que também é chamado de William, Guilherme, depende, mas eu prefiro dizer Wilhelm porque ele era alemão. Quando o pai da rainha Elizabeth, que era o Jorge V ou George, e sua esposa Mary, a Queen Mary, que era Mary Tech, que também era de origem alemã, começou, e ela inclusive tinha sotaque alemão, começou assim aquele clima, né? A Alemanha querendo vir para cima, aquela coisa toda. O que o George fez? Como a família tinha um apreço muito especial pelo castelo de Windsor, a partir de então, a dinastia passou a chamar-se Windsor. E quem veio depois continuou a ser Windsor. Portanto, Betty, a rainha Elizabeth, que está lá até hoje, que é a monarca do Reino Unido há mais tempo, a que tem assim, o reinado mais longo. Ela ultrapassou a Vitorinha, que era a tataravó dela, em tempo de reinado, tá? Então, ou seja, a rainha Elizabeth II da Inglaterra, porque a rainha mãe era Elizabeth I na dinastia Tudor. Não, apaga. Estou confundindo com a filha do Henrique VIII. Então, o Henrique VIII teve uma filha chamada Elizabeth, que foi Elizabeth I da Inglaterra. Daí a mãe, a rainha mãe da atual rainha, que é a Elizabeth, era Elizabeth. Então, a atual rainha, a mãe do Charles, é Elizabeth II da Inglaterra. Windsor, Elizabeth Windsor. Elizabeth Alexandra
Mary. Como é que eu sei? Porque minha tia era Elizabeth Mary e nasceu no dia do casamento da rainha da Inglaterra. 21 de novembro de 47. Então, mames, minha, claro, né? Escolheu o nome da irmãzinha, Elizabeth Mary. Chamavam Mary, né? Mas tudo bem. Então é isso. A rainha Elizabeth II da Inglaterra não tem parentesco, mas nem assim de cheiro com Henrique VIII. Eu nunca viajei o mundo. Eu sou bilíngue. Eu falo português e inglês. Eu entendo italiano. Entendo, mas não parlo. Eu entendo espanhol? Sim, mas na hora de falar é uma tragédia. Então eu posso dizer que eu sou bilíngue. Eu falo inglês e português. Eu nunca saí do Brasil. Dos estados, assim, do Brasil, que eu conheço, além de um pouco de São Paulo, um pouco do Paraná, um pouco de Santa Catarina e um pouco do Rio. Eu nunca viajei. Tá? Mas eu sei que não tinha como o Henrique VIII, que foi casado com a Catarina de Aragão, com a Anne Boleyn, Ana Bolena, Jane Seymour, Catherine Howard, Anne of Cleves, que era a Ana de Cleves, que ele achou tão feia que ele resolveu devolver, né? E a Catherine Parr, pai de Edward, Mary e Elizabeth, aquela que tinha cabelo ruivo, que usava aquela maquiagem branca pra caramba. É isso. Então é isso, gente, tá? Ninguém tem obrigação de saber. Não. Mas eu acho que também todo mundo tem obrigação de pensar antes de falar besteira, né? E olha, eu tô aqui, ó, tava limpando a casa, acabei de tomar banho, tô de minhas roupinhas caseiras. Então, pode ter certeza que a rainha Elizabeth, mãe do Charles, tataraneta de Vicky, Vitorinha e de Albert, bisneta do Bertie. Tem o vídeo que eu fiz da Alexandra e do Bertie, tá aí no meu canal. Não tem lhufas a ver com o rei das 6 esposas. Ok? Então tá, se você gostou, deixe seu like. Pode comentar aqui o que você achou também, tá? Beijos, fui. Amanhã eu acho que eu vou fazer um vlog, me sentir na cara da riqueza. Vou dar uma de blogueirinha atravessando a faixa elevada de 15 mil reais que tem aqui na rua de baixo, tá? Fui. Durmam bem.